Antes que o aço brilhe e o sangue caia, fortaleça nosso exército sombrio, curta, compartilhe e se inscreva no Medievais Ocultos. Aqui, cada história é um campo de batalha esquecido, e cada novo inscrito é mais um guerreiro para marchar conosco. O reino de Holdan sempre foi orgulhoso, cercado por muralhas gigantescas e governado por gerações de reis que acreditavam que o mundo terminava nos portões da cidade. Mas isso mudou quando as terras de Mir, ao sul, reivindicaram algo que Holdan nunca esperou perder: a própria sombra. A superstição era antiga. Diziam que a sombra de um reino revelava seu destino e que, se tomada, o rei perdia metade de sua força espiritual. Durante um eclipse raro, os magos de Mir realizaram um ritual proibido que fez com que a sombra das muralhas de Holdan se movesse lentamente, até desaparecer por completo. Naquela mesma noite, o rei de Holdan, Rei Sergan, perdeu a memória por 4 horas, e quando despertou, seu primeiro gesto foi levantar a espada contra seus próprios guardas, como se não os reconhecesse. A Pet Dolly começou a guerra. Os exércitos de Holdan marcharam para o sul, acreditando que recuperariam sua honra com sangue. Mas assim que pisaram em Mir, os soldados notaram que suas sombras estavam distorcidas, algumas maiores, outras menores, algumas sem forma humana, e quando o sol se punha, elas se moviam sem obedecer ao corpo. No fim daquele ano, 100 homens desapareceram sem rastros. Diziam que foram engolidos pela própria escuridão. Rei Sergan começou a perder o controle do próprio corpo. Às vezes esquecia seu nome, às vezes esquecia que estava vivo. Os conselheiros temiam que ele estivesse sendo lentamente consumido pela sombra roubada. Então surgiu uma figura inesperada, o general bastardo do rei, Tarek, um homem frio, calculista e mais leal à guerra do que ao próprio sangue. Ele assumiu o comando, e sua primeira ordem foi simples: se a sombra é deles, arrancaremos o sol. Tarek ordenou a destruição de todos os obeliscos de Mir, estruturas antigas que guardavam a energia usada no ritual. Cada obelisco destruído liberava uma onda de escuridão que consumia centenas de homens, inimigos e aliados. Mas Tarek não recuava. Para ele, vitória e sobrevivência eram luxos diferentes. Os magos avisaram: outro eclipse se aproximava, o último do século. Se Holdan não recuperasse sua sombra antes do alinhamento completo, o rei morreria. E com ele, todo o reino perderia sua essência, tornando-se um povo sem identidade, sem alma, sem futuro. Tarek reuniu os últimos guerreiros e marchou diretamente ao coração de Mir, onde a sombra de Holdan estava aprisionada numa imensa câmara subterrânea. A sombra tremulava como chama negra, tentando fugir, tentando retornar para casa. Mas quando Tarek avançou para libertá-la, encontrou o mago supremo de Mir, Arduval, que revelou a verdade. A sombra nunca foi roubada. Foi o próprio rei que a entregou para não enlouquecer. Tarek congelou. Mentira. Mas Arduval continuou: Sergan sempre teve 2 almas, uma luz e uma escuridão. Quando na sul, os monges tiraram dele a parte que o faria se tornar um tirano. Maer apenas devolveu o que era dele. Então Tarek entendeu. O rei não estava morrendo por perder sua sombra. Ele estava morrendo por tê-la novamente. Tarek não recuou. Com raiva, atacou Arduval e iniciou uma das batalhas mais brutais daquela guerra, lutando entre pilares de pedra que sangravam luz negra. Quando a lâmina de Tarek finalmente atravessou o coração do mago, a câmara entrou em colapso e a sombra libertou-se, mas não voltou ao rei. Ela correu até Tarek, envolveu seus pés, subiu por seu corpo. Seus olhos ficaram completamente negros e a sombra falou dentro dele: o rei fraco não pode me carregar. Você pode. Tarek respirou fundo e aceitou. No dia do eclipse, enquanto Holdan aguardava sua destruição, uma figura montada em um cavalo negro atravessou os portões da cidade. Trazia um estandarte cujo tecido parecia vivo, ondulando como fumaça. Os soldados recuaram ao ver seus olhos negros, brilhando como carvão aceso. E ele disse apenas: o rei morreu. A sombra escolheu outro. Tarek assumiu o trono no exato momento em que o eclipse se completou. E surpreendentemente, Holdan não caiu. Ao contrário, o reino prosperou. Mas à noite, quem caminhava pelas ruas jurava ver 2 sombras atrás do novo rei. Uma humana, a outra observando, sempre observando. E assim terminou a guerra das 2 sombras. Não com um reino vencido, mas com um rei
finalmente inteiro, pois algumas guerras são vencidas fora do campo de batalha, e outras são vencidas na alma. Curta, compartilhe e inscreva-se no Medievais Ocultos. Cada novo guerreiro fortalece nossas fileiras sombrias e garante que histórias como esta continuem ecoando pela eternidade.